Este episódio do Main The Arena tem o apoio de FIAP, a melhor faculdade de tecnologia, e KingHost, tecnologia para empreender. Olá amigos, esse é o Main The Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Léo Cuba. Eu sou o Inchê. Hoje temos um convidado super especial, Bob Wolverheim, o veterano de internet. E para começar, eu vou deixar que ele se apresente, porque ele já fez tanta coisa dentro da história do nosso mercado. Então, Bob, por favor, vamos se apresente e conte um breve histórico da sua longa carreira. Você afinou, né? Você ia me chamar de dinossauro da internet, não teve coragem, né? Depois eu sei que você ia dar o troco de volta. Negócio ao vivo, né? Tipo, fica mais tenso, né? Enfim, eu acho que eu sou o dinossauro da internet brasileira, enfim. Sou empreendedor, saí da faculdade, montei minha primeira empresa logo de cara, no quarto de empregada, na casa dos meus pais, na crença de que tinha um caminho diferente para fazer. E desde então, isso já faz algumas décadas aí, desde então eu venho traçando essa carreira de empreendedor, com alguns intervalos no meio, que são alguns intervalos que eu chamo dos meus MBAs. Um deles foi uma passagem pela Star Media, onde era um ambiente extremamente empreendedor, quase 2 anos em Nova York, etc. Mas eu não era sócio, então não era... acho que é importante separar essa coisa, né? As pessoas hoje, todo mundo é empreendedor. Fala, não. Empreendedor é o cara que tem uma empresa. O outro pode ter espírito empreendedor. São coisas diferentes, né? Você era um executivo lá, né? Eu era um executivo com um momento de startup. Quando eu entrei tinha 300 pessoas, quando eu saí tinha 1.000. Era um espírito de startup enlouquecedor. Eu estava muito próximo dos fundadores, dos 2 empreendedores fundadores, mas eu não era o sócio. E nos últimos tempos, a minha carreira tem se voltado para a criação de 3 negócios que eu estou tocando hoje como quase um investidor. Não foi assim que eles nasceram. Eu nasci operando esses 3 negócios, que é o YouPix, a Apps e o Start2P. Eu participei da operação, alguns da criação do zero, alguns da criação um pouquinho mais para frente, como foi o caso do Start2P. E hoje tem um papel que é um papel bastante híbrido. Estou tocando uma aceleradora dentro de um grupo de comunicação, que chama Skull, onde eu sou sócio, mas eu não sou sócio do grupo de comunicação. Tá? Que tem uma holding que se chama Flag, que é dona da Skull e é dona de mais algumas operações, algumas agências, algumas produtoras de web, de vídeo, etc, etc. Então é uma experiência bem híbrida, onde eu tenho um dia a dia de executivo com um dia a dia de sócio ali, absolutamente misturado na mesma mesa, no mesmo e-mail, no mesmo computador. O que me parece uma coisa bastante interessante, mas que eu tenho uma clareza muito grande de separar o momento que é um momento de decisão de sócio, dono, o momento que é uma decisão de um executivo, por mais espírito empreendedor que eu tenha, porque isso está dentro de mim. Mas estou vivendo esse momento hoje em dia. E que, na verdade, é um momento que eu entendo que já se discutiu isso infinitas vezes, e eu mesmo já discuti infinitas vezes, mas os 2 mundos têm muito a agregar, e não tem um mundo certo e um mundo errado, né? Então, os 2 mundos têm muito a agregar, tem momentos das pessoas, momento de vida das pessoas. As pessoas estão achando hoje no Brasil que se você não é empreendedor, você está errado. Eu também acho que isso também, temos que desmistificar isso, não tem nada de errado nesse sentido. Mas hoje eu estou conseguindo viver os 2 mundos ao mesmo tempo, que é interessante, porque o mundo mais executivo tem mais estrutura, mais grana, mais gente, e o mundo garagem é muito bacana, incrível, mas muito solitário, muito desafiador, muito sem recursos, que é super bonito falar em Lean Startup, né? Ai, que chique, tipo, porra, fala sem grana, sabe, assim, que você fala, puta, tem horas que fala, é duro fazer as coisas sem grana, entendeu? Então, hoje eu vivo esses 2 mundos, a cada minuto eu troco de chapéu e vivo os 2 mundos ao mesmo tempo. E como que é gerir o tempo e a atenção entre esse mundo sendo um operador executivo na Skull e sendo quase um advisor, né, nas outras operações, né? Na própria Skull eu sou sócio ali, então eu tenho lá dentro, eu tenho as 2 coisas, não só com as minhas outras empresas. Com as outras minhas empresas, a gente estava falando, foi muito interessante, porque uma das coisas do empreendedor é que às vezes ele é grande demais, ou chato demais, ou angustiado demais para o ritmo que a empresa precisa ter. Então
Então isso aconteceu no UPix. Eu acabava, dizer que eu mesmo atrapalhava, talvez seja um pouco até forte comigo mesmo, mas eu acabava criando às vezes muito ruído quando a empresa precisava um pouco mais de tempo, sabe? Tipo, amadurecer com o tempo, não porque sai correndo. O que é diferente da Apps, onde eu fiz muita falta, até a gente achar um cara novo, um CEO que a gente achou agora, o Vander. Nesse tempo a coisa quase morreu, ele era totalmente diferente, né? E o Startup era uma coisa que eu tinha uma presença de advisor, e que a gente está ajustando, o fato de eu estar um pouco mais distante fisicamente, que a gente estava próximo fisicamente, então eu conseguia descer no elevador, encontrar o Diego e bater um papo, dar uma ideia, ele falou, pô, você saiu, isso a gente perdeu, então a gente está tentando encontrar um novo jeito, mas eu já era meio que um advisor da coisa, então nesse sentido ficou tranquilo. Eu acho que o conflito às vezes se dá numa coisa mais quase psicológica. A gente empreendedor adora o fazer, o novo, né? E quando você tem uma função executiva como eu tenho na Flag, na holding, às vezes você tem que desfazer, você tem que desmontar, você tem que resolver problemas, tem que gerir coisas mais operacionais, vamos dizer assim, com muitas aspas, mais chatas, mas eu não acho que elas são chatas por princípio, elas são chatas para nós, empreendedores, que gostamos de construir, sempre tem alguém que gosta de fazer isso. Tem um monte de gente, elas não são chatas na essência, certo? Elas não têm muito a ver com a gente. Então, o meu maior desafio é isso, às vezes falar, ok, tem uma ideia incrível, vamos ver isso depois, vamos resolver um problema que é urgente, que é necessário e que é menos... glamurosa, né? Porque a operação é maçante, né? Cara, não sei se a palavra é essa. Eu acho que a startup às vezes não tem muito glamour também. É que a gente gosta da coisa da energia do novo, certo? O empreendedor gosta. Não é que tem glamour, a gente vê glamour. Sabe? Eu tive um pai que foi executivo 40 anos na mesma empresa, então eu consegui ver muito isso. Óbvio que quando eu me formei e resolvi montar um escritorinho, uma empresinha no quarto de empregada da casa dele, ele deve ter olhado e falado, lá foi meu ROI, né? Tipo, investi a faculdade, até a faculdade eu investi uma grana no garoto, dei tudo de melhor, formei o garoto e o bicho vai virar um empreendedor e começar aqui no quarto de empregado. Então, desde esse momento, que na verdade ele nunca falou nada, mas ele respeitou a minha decisão, mas nos olhares ali soava uma coisa meio, o que está acontecendo? Que eu fui observando, e o que eu entendi é que não existe certo e errado, não existe bom, ruim, chato, maçante. Existem pessoas diferentes e aí essas pessoas têm que se enquadrar em coisas diferentes, entendeu? Porque, e eu acho que isso muda ao longo do tempo. Então eu já tive alguns MBAs, você teve também, você acha que você também teve alguns que você não era sócio. Sim. E eu aposto que vocês aprenderam muito, que foi incrível, mas tem um certo prazo pra gente, não é? E a gente tem que tomar muito cuidado para não se enfiar em coisas que são aquela dose além do que o empreendedor suporta. Sim. Então, acho que o meu cuidado hoje é esse, tipo... É um pouco de autoconhecimento, então, né, Bob? Pra tem muito, entender, né? Tem muito de autoconhecimento. Eu acho que o processo de empreendedorismo é um processo que te força no autoconhecimento. Então, como eu já venho fazendo isso há muitos anos, eu tenho esse exercício constante de autoconhecimento. Mas a vida, se você está na vida apostando em novidade, em inovação, em fazer coisas que nunca foram feitas, mesmo com 51 anos, que é a minha idade, as novidades continuam surgindo, né? As pessoas falam, experiência, tipo, cara, a gente está criando a Apps, que é um troço que não existe em lugar nenhum, não existe em São Francisco. Então as pessoas falam, cadê o benchmark? Não tem. Porra, então ele é tão novo como qualquer coisa que eu fiz há 25 anos atrás, quando eu tinha 25 anos, sabe? Tipo, então... porque o troço é cheio das novidades, porque não tinha app, não tinha celular, não tinha esse universo da app economy, não tinha nada disso, então eu estou me aventurando num universo que, tipo, o que serve a minha experiência de ter criado uma empresa de web design em 95? Eu sei fazer HTML quando começou HTML, tá, e daí? Não serve pra porra nenhuma na apps. Eu acho que assim, também a questão do que possibilita você fazer nesse formato agora também são os modelos que a gente estava conversando de organização das empresas. São estruturas diferentes que flexibilizam isso, que se organizam de um jeito que você consegue trabalhar numa empresa, você consegue ser executivo, apesar de ter um perfil empreendedor, que acho que isso
que a gente está falando, é conflitante de certa forma, porque você vai fazer trabalhos que você precisa fazer, não que seja dos mais prazerosos para um empreendedor, né? Exato. Então, eu vivo situações hoje que são, assim, acho que são muito, para mim, são muito prazerosas e desafiadoras. Para algumas pessoas é meio surtante, né? O líder, o CEO da Flag, o Roberto Martini, um gêniozinho, ele tem 33. Então, primeira coisa, tipo, porra, meu, tipo... Então, mas para mim, é uma coisa que eu, como admiro, sinceramente, a genialidade dele, para mim é prazeroso, porque eu entendo que eu tenho coisa para aprender com esse cara, entendeu? É legal ver o Martini, você vê palestras dele de 3, 4 anos atrás, o que ele falou lá está acontecendo agora. E o que ele está falando agora, às vezes ninguém está entendendo, mas vai chegar, né? Então, ele é nem muito nós, visionário. às vezes, não estamos entendendo. Não, mas é isso mesmo. Você vê que é aquilo mesmo, mas você não enxerga o big picture, às vezes, que ele está enxergando, né? Eu vi algumas palestras recentes e foi bem isso aí, né? Não, exatamente. Ou você não enxerga o como, certo? Você até consegue compartilhar a visão, mas você fala, puta, como é que a gente vai chegar lá? Quais pontos que vão estar ligando até lá? Né? Exatamente, Então, hoje eu convivo com um cara desse, um cara jovem, brilhante, convivo com a molecada das minhas empresas, convivo com um público, devs na apps, empreendedores do Startup, gente da cultura digital, os maiores criadores da cultura digital brasileira no UPix. Então, outro dia estavam me falando assim, porra, Bob, sabe quais são as 3 coisas incríveis que vão mover o mundo nos próximos anos? Eu falei, o quê? Cultura de internet, empreendedorismo e dev. Aí eu falei, nossa, que coisa interessante. Mas você fala assim, pô, mas você tinha essa bola de cristal? Eu falei, não tinha. Fui fazendo, fui tendo ideia e as coisas foram acontecendo. Tipo, não tinha, não vou falar que tinha porque é totalmente injusto. Mas independente de ter ou não ter, é legal. Eu me sinto bem, me sinto jovem de estar fazendo coisas que são cutting edge, que algumas delas eu nem entendo o suficiente, mas me meto assim mesmo e me divirto e aprendo. Então, acho que tem uma coisa muito disso, né? Quando você tem uma curiosidade, uma abertura para o novo, você se propõe a aprender. E aí tanto faz de quem ele vem, quando ele vem, que idade a pessoa tem, porque, puta, eu estou muito interessado em aprender essas coisas. É interessante que você se coloca numa posição de facilitar a serendipidade, né? Sabe aquele conceito da coisa... Você falou, planejei não, mas ela foi acontecendo, mas você se colocou numa posição disso acontecer, né? Você está aprendendo com a molecada, está lá no meio, né? Você traz experiência, mas também está aprendendo ao mesmo tempo, né? E acho que eu tenho falado isso para muita gente, eu acho que tem eu procuro ter um olhar despido de preconceitos, despido de preconcepções também, não só preconceitos, mas preconcepções, e não é um olhar só da oportunidade o tempo inteiro, vendo oportunidade ou vendo business. Eu não sou movido a dinheiro, enfim, não sou muito movido a oportunidade de dinheiro financeiro, assim. Mas, por exemplo, a app surgiu num dos nossos eventos que estava rolando um mini hackathon, uma finalzinha do hackathon. E aí, tipo, eu era organizador do evento, estava lá meu patrocinador e tal. Ele falou, Bob, nós vamos fazer isso, queremos levar para o evento a finalzinha do hackathon. Tipo, como assim a finalzinha? Tipo, eu sabia o que era um hackathon, mas nunca tinha convivido com um. Ele falou, não, os caras vão começar desenvolvendo em algum lugar, nós vamos levar 4 malucos cabeludos lá para terminar ao vivo no evento. Tá bom, beleza, pode fazer. Não, a gente precisa de uma banca. Eu falei, banca? Sim, porque a gente vai julgar as ideias dos caras. Eu falei, pô, legal, você monto. Você vem você também? Vou. Cara, daí eu montei uma banquinha de gente de negócio, estava o Pierre Schurman, o Yuri, quem mais estava lá? Gente que estava no evento, que era um evento de negócio que eu estava fazendo. Falei, vocês podem, hoje às 6 da tarde, meia hora lá? Podemos. Cara, a experiência foi tão rica, os meninos criaram coisas malucas, a gente começou a dar uns feedbacks, eles abriram os olhos, falaram, nossa, a gente não tinha pensado nisso, a gente não tinha tido essa ideia. Que eu saí de lá e falei, eu vou criar apps. Eu falei, cara, olha isso, que incubadora, aceleradora, que nada, tipo, precisa de dinheiro, vai todo mundo quebrar. Vamos fazer um negócio que não precisa de dinheiro, vamos fazer um negócio que é o mundo dos apps, o cara faz o app em casa. Quer dizer, tudo precisa um pouco de dinheiro, mas eu digo, não precisa ficar investindo dinheiro no cara. Se o cara tem talento e a gente achar o resto, ele faz o troço, faz o appzinho dele em casa e a Apple e o Google fazem o resto pra gente. Então, você fala, puta oportunidade, tipo,
Cara, não sei se eu vi uma oportunidade de negócios, nós estamos até hoje desenhando, tentando entender qual é o tamanho da oportunidade deste negócio, que a gente não sabe ainda muito bem, mas eu vi a oportunidade de fazer uma coisa diferente, uma coisa fora. Eu comecei a pesquisar, virei à noite, não tinha essa porra. Eu falei, nossa! E aí é um tesão do fazer diferente que me move, entendeu? Tipo, mas que também eu acho que a gente tem que desmistificar que isso também em muitos momentos, absolutamente cansativo, frustrante, angustiante, sabe? A gente conseguiu um investidor, queremos conseguir um segundo investidor agora, já devemos ter falado com uns 45, 50 caras, ou seja, são 49 nãos para um sim. De um negócio que todo mundo fica encantado, todo mundo fala, porra, da Apple, todo mundo é inovador, incrível, etc. Mas, tipo, cara, a gente não tem uma cultura de inovação. A gente já ouviu, provavelmente, dessas 50 conversas, umas 40 tinham, tipo, qual que é o benchmark? Tipo, quando você diz não tem, o cara, ele sorri e fala, porra, vocês criaram esse troço? Sim. Aí você fala, bom, o próximo passo é, nossa, que incrível. Aí o próximo passo é, putz, então, talvez seja o caso de vocês andarem um pouco, quando estiver já funcionando, você volta aqui, tipo... É a história que a gente fala quando está do outro lado também, inclusive, né? Pois é, muitas vezes. Mas é interessante isso, porque assim, a gente está no lado da banca de jurado e como empreendedor, a gente sente dos dois lados essa mesma questão, né? São dois vieses, né? Dois viés, mas que é para a gente entender realmente o nível de dificuldade que você está falando, para botar de pé um negócio. Né? Exatamente. E a gente acaba tendo no Brasil tudo muito jovem, um ecossistema muito jovem, empreendedores muito jovens, no sentido não da idade, mas da experiência, investidores idens, né? Tipo, outro dia eu fiz um debate, estava até o próprio meu investidor estava lá, enfim, não era sobre a gente, mas era um debate sobre esse ecossistema e não sei o que, tipo, eu falei, cara, tipo, todo mundo estava lá, não tem projeto, investidor isso, o empreendedor aquilo, falta empreendedor é não sei o que, empreendedor não sei o que, tipo, daí eu falei, galera, tipo, tá, e os investidores também, que tipo, não consegue responder um e-mail, não consegue dar uma satisfação, sabe? Não precisa dar feedback. Eu sei que não existe isso. Ninguém fica, investidor fica dando, olha, eu analisei a tua empresa, acho isso, aquilo. Tudo bem, não é o papel dele. Mas responder um e-mail é uma coisa de educação, não tem nada a ver com ser investidor ou ser empreendedor, Sim. certo? Então, é uma relação muito desequilibrada, é uma relação do, pelo amor de Deus, me recebe, sabe? Tipo, em outros lugares você tem uma relação, acho que o dono de dinheiro sempre tem mais poder, mas é um pouco mais equilibrado. Chega a ter, em outros lugares, disputas, certo? Projetos interessantes são disputados pelos investidores. Sim. E o empreendedor que escolhe, né? Às vezes, em alguns casos. Né? Ou vamos dizer assim, que pelo menos tem uma participação no projeto, na escolha, vai. Tipo, talvez não seja assim aquela coisa, eu quero você, não quero você, mas tem um pouco de mais equilíbrio nessa relação, que é muito desequilibrado no Brasil, e que, portanto, o que eu vejo de gente sambando para lá e para cá, muda, pivota, faz, não sei o quê, e você ouve meia hora de conversa dele com o investidor dele, você já sacou de onde veio esse troço, um investidor maluco que muda de ideia a cada semana. O cara para um outro caminho, né? A cada semana, certo? Sim. Tipo, e, alguém precisa dar uma dura nesse investidor e falar, brother, tipo, deixa o cara trabalhar, tipo, quantas vezes vocês já mudaram de rumo, vocês não têm nem certeza se isso foi certo, sabe? Porque é tudo tão ansioso, investidor tão ansioso quanto o empreendedor, tipo, dá um caos isso, certo? Tipo, então, eu acho que... Mas, enfim, eu acho que amarrando aí, nós estamos num ecossistema jovem, em franco crescimento, e, obviamente, vivendo suas altos e baixos, as suas montanhas russas, como é normal, num país que a gente achava que estava vivendo subida de montanha-russa, quando na verdade a gente também estava nos altos e baixos e não sabia, estávamos sendo enganados, certo? Tipo, tinham contado para a gente uma verdade do país que não era verdade, então tem um monte de coisas que isso que é complicado, né? Porque tem um monte de coisas desse ecossistema, por exemplo, uma saída, um pisar no freio de um monte de investidores aqui no Brasil. Que até saíram alguns do Brasil. Alguns saíram, outros pisaram no freio, os outros vêm, mas não fui ainda, enfim, que não tem nada a ver com a gente. Tem nada a ver com o ecossistema, tem a ver com o macroeconômico, que o cara falou, o Brasil vai bombar, de repente o cara fala, cara, esse Brasil não cresce muito. Aí ele vê a capa da Economist, né? Que é o Cristo caindo, né? Pois é, mas... Vou embora. Mas quando eu fiz uma palestra, uma apresentação em junho do ano passado, na Espanha, e os caras falaram assim, 10 coisas importantes que você tem que saber antes de ir para o Brasil, montar um negócio no Brasil, né?
E eu botei 5 boas e 5 ruins. Não ruins, mas 5 alertas, certo? E com dos alertas eu botei um gráfico de crescimento. Comparei a China, a gente, Estados Unidos, a Espanha, tudo bem, tava uma merda lá embaixo. E a Argentina, tipo, a gente era o penúltimo, cara, só depois da Espanha. Então, tipo, isso não tinha nada de capa de Economist, sabe? Tipo, então as pessoas estavam olhando esses dados nossos e eu olhando e falava, cara, tipo, estão falando, mas não é tudo isso. Entendeu? Então, isso não tem muito a ver com a gente. Quer dizer, tem tudo a ver com a gente, que a gente está dentro do ecossistema macroeconômico, mas no final a gente acaba pagando um pato de novo. Então, pagamos um pato na virada da Bolsa de 2000, agora estamos pagando um novo pato. Sempre. É um patinho, mas entendeu? E aí acaba dando aqueles refluxos, entendeu? Então a gente vai sempre no soluço. Né? Tipo, Brasil. E assim, a gente está à mercê também não só do próprio produto no mercado, como da economia como um todo. As startups fazem parte disso. Sim. Sim. A gente não é simplesmente, ok, tem um produto inovador, tem uma equipe, botei no ar e consigo virar isso. Talvez também depende muito. Né? Isso é a menor parte, às vezes, Essa é a menor parte, no Brasil, pelo menos. Né? E aí, Bob, assim, com toda essa análise de mercado, a gente entra num tema que você tem falado ultimamente no mercado, né? Que é trazendo um contraponto para esse ecossistema de startups, falando muito mais dos mitos e das dificuldades do que o oba-oba dos eventos, das aceleradoras e do suposto dinheiro que existe, né? Então, como é que surgiu essa bandeira de você falar um pouco sobre esses temas? Cara, é porque o que eu sinto é que, primeiro, só dar um contexto, eu sou o mais fã e apaixonado por empreendedorismo, certo? Você me mandou esse convite domingo, 7 da noite, 10 minutos depois tinha lá um bora, certo? Então, vamos embora, eu topo. Mas, ao mesmo tempo, o que eu sinto é que se a gente não olhar um pouco para o nosso umbigo, a gente como população, como comunidade empreendedora e investidora, enfim, comunidade, ecossistema de startups, a gente não olha um pouco para o nosso umbigo e vê os nossos defeitos e as nossas qualidades, mas também os defeitos, a gente não evolui, certo? A gente fica reproduzindo modelos e a gente tem uma mania da cultura brasileira de achar que alguém tem culpa ou alguém resolve isso, certo? A gente acha, por exemplo, que alguém cuida do nosso lixo. Enquanto a gente acha que alguém cuida do nosso lixo, a gente joga o lixo, certo? Recicla, mas e depois? Alguma coisa acontece. Né? Alguém cuida, certo? Uma entidade faz. Alguém faz. E a gente não tem o que outros povos têm, o americano, o mesmo europeu, que é tipo, alguém não, nós cuidamos, certo? Nós, como comunidade, cuidamos do nosso lixo. No ecossistema de empreendedorismo, nós temos a mesma coisa, certo? Tipo, a culpa é macroeconômica, a culpa é da crise, a culpa é da Dilma, a culpa é do Lula, a culpa é do, sei lá, do Dirceu, sei lá. Então, acaba tendo uma coisa assim que a gente fica deixando o que é bom é nosso, o que é ruim é culpa de alguém. Então o que eu tenho feito é falar, cara, tipo, o que é bom é nosso e o que é ruim é nosso também, sabe? Vamos tentar com jeito, sem perder a empolgação, sem perder o ânimo. Eu acho que é uma das melhores coisas que pode acontecer para alguém que tem essa vocação, esse instinto, essa garra, sei lá o quê, de empreendedorismo, se tornar empreendedor, continuo achando. Mas sempre que esse cara fizer, ou essa moça fizer, com um pouco mais de noção do umbigo dela ou dele, melhor, vai sofrer menos, vai dar certo mais rápido. Então é uma motivação de, tipo, incomodar. Eu vejo que tem fóruns que isso incomoda, mas de você olhar na plateia, as pessoas, tipo, nossa, tipo, o cara tá dando uma bronca na gente, o cara tá falando de insucessos, tá falando de coisas ruins, quando na verdade, porra, vamos jogar para cima, tipo... Cara, tem um limite da capacidade transformadora de um hey ho, let's go, certo? Ele tem. Acho que, todos vocês são empreendedores, vocês sabem disso, que, tem horas que dá um desânimo e tem alguém que tem que fazer o hey ho, let's go, e você transforma o negócio com nada, só com energia. Sim. Também acredito nisso, também sei fazer isso. Mas tem um limite de choque de realidade, né? Que isso consegue transformar as pessoas, certo? Ou criar coisas, ou executar coisas. Não dá. Tem horas que tem que olhar para dentro e tem que refletir e falar, cara, isso está errado, sabe? Assim como a gente vê uma infinidade de empreendedores no Brasil que são os empreendedores zumbi. O que eles são? Caras que criaram sites, eventos, coisas muito fáceis de criar e muito fáceis de não criar e não fecham isso nunca.
E aí você olha lá o site, nossa, está funcionando. Aí você tem que dar uma chafurdada, você vê, tipo, cara, o último post foi 2011. Acho que não está funcionando. Lá no ar, Mas tá aquela porra no ar, desliga essa porra. Sabe? Não, mas o cara fica zumbi. E aí ele vai no evento e fala, o que você faz? Sou empreendedor, o que você tem? Tem aquele blog, não sei das quantas. Tem o cartão, né? Tem cartão, tem PowerPoint, sabe? Tipo, Perfil no LinkedIn como CEO de alguma coisa. já pivotou o PowerPoint 5 vezes, tipo, pô, mas pivotou na vida real? Não. Tipo, Na ideia, na cabeça. Na ideia, já participei de vários concursos, já participei de vários prêmios, tipo, então eu tento provocar um pouco isso, mas com uma clareza de que, tipo, um pouquinho de dor é transformadora, certo? Sim. Se eu exagerar na dor, eu desanimo o cara, certo? Mas também se o cara desanima fácil, o cara não é empreendedor, né? Ele tá lá num oba-oba, mas tem aversão a risco. Eu vejo muita gente no meio aí da gente, assim, que né, assim, tipo... Se apertar um pouquinho mais... Se apertar um pouquinho mais, né, vou buscar um emprego, entendeu? Assim, né? Mas acho que muitas vezes pode ser também momento de vida, né? Você vê uma pessoa está num momento bom, às vezes está num momento ruim, ele pode ter um perfil empreendedor, mas naquela fase pegou o cara no pior momento possível, enfim. Não certo. sei. Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que a gente tem que ter uma sensibilidade dessas coisas, porque pode ser destrutivo mesmo, né? E eu tenho uma desses mitos aí, esse negócio de mentoria, né? Que puta, eu acho que as pessoas estão exagerando nisso e pivotam uma coisa por causa de um papo de meia hora com alguém como eu, que fala assim, cara, não, eu não tive tempo de conhecer teu business, eu não tô lá. Tipo, não, mas você tem experiência. Cara, não é assim. Eu posso dar uns palpites. Você ouve os palpites, ignora metade que deve ser ruim, considera um pouquinho as outras, mas faz o que teu coração manda. E eu falo isso em toda a mentoria, mas tem cara que, sai no negócio, fica com a sensação de que o cara vai mudar tudo. É irritante isso, entendeu? Tipo, a convicção dele durou até a tua dica, né? E aí depois, sabe que tem um negócio que já me aconteceu na prática, mais de uma vez, que é tipo, o cara quer cobrar. Tipo, mas conforme você falou quer. Em 2007 eu fiz e fali. Não chega tanto, mas tipo, aquela tua ideia, acho que não era bem por ali, tipo... Como assim, cara? Eu não fiz o disclaimer, eu não te falei que eu não consigo em uma hora ouvir, meia hora te ouvir e na outra meia hora falar as coisas mais brilhantes do mundo, sabe? Eu falo sempre que, toda mentoria eu falo, o que interessa é execução, todo dia. Tá legal, eu vou te dar uns palpites, cara, mas é palpite. Eu não chamo mentoria de mentoria, porque eu acho que cara, o mentor, tipo... É forte. Que encontra uma imagem muito forte. Encontra o cara uma vez na vida, por uma hora, vira mentor? Não. É palpiteiro. Palpiteiro. E na verdade, assim, a sensação que eu tenho muitas vezes é como se fosse o tipo de relacionamento que você acaba estabelecendo, é como se fosse assim, de um pronto-socorro. Você vai lá, o cara fala, ok, você precisa fazer isso, você vai para casa e provavelmente nunca mais vê o cara. Diferente de um médico ou alguém que faz um tratamento de longo prazo, que acho que aí provavelmente o modelo que a gente precisa seguir de mentoria ou de acompanhamento de uma startup é mais ele acompanhar do que falar, tipo um médico de família, esse cara pode ser chamado de mentor. Exatamente. One shot é um palpite. Palpite, não acho que é ruim, mas o cara tem que encarar como um palpite. Sim. Porque eles encaram errado e às vezes não ouvem, então você fica uma hora lá falando e o cara fala, que bom que você concorda. Fala, cara, eu não concordei, mas tudo bem, deixa pra lá. Às vezes ouvem tanto que fala assim, eu vou fazer tudo que você falou. Fala, não, cara, não faz isso, pelo amor de Deus, cara, não é possível. Então, e isso deixa a gente sambando para lá e para cá, pivotando. Então, é bem isso. Então, acho que a gente tem um pouco de tipo, acho que palpite talvez seja depreciativo, mas, sabe, tem que chamar um encontro que uma vez na vida que você vai encontrar aquele cara, que chama, sei lá, provocação de ideias. Mas não mentoria, cara. O mentor, é um cara que tem uma responsabilidade muito maior. E o mentor, eu me sinto às vezes, tipo, não tem do lado dele também nem o contexto e nem, às vezes, o tempo para se envolver com a responsabilidade que um mentor deveria ter. Para poder ser chamado como, né? Exatamente. E aí traz uma responsabilidade muito grande, né? Porra, cara, você mudar a vida do cara, tipo... Então, já tive DRs longas com... É verdade, com mentorees, né? Que, tipo, apesar de eu ter feito o disclaimer, o cara não entende...
E eu provoco, porque quando sai com a sensação que o cara vai fazer o que eu falei só porque eu falei, porque eu sou o Bob, tipo, eu não posso deixar isso no cara, porque é uma responsa para mim, mas é uma responsa pro cara, certo? Tipo, e aí eu provoco, o cara fica mais puto ainda, mas tudo bem. E dentro desse tema, né, Bob, assim, eu vi que assim, você tem falado alguns pilares dos mitos que você tem falado, ele envolve muito um tripé que PPT, tem que ter o PPT, o investidor e uma aceleradora, alguma incubadora por trás para o negócio acontecer, né? Como é que você vê tudo isso, assim? O que eu acho que a gente está vivendo nessa fase que é uma fase X, não é uma segunda, mas enfim, eu estou empreendendo desde 87, ou seja, né, tudo bem, não tinha startup, mas tinha empreendedorismo, também não chamava assim, mas chamava montar negócio. Mas enfim, então, e o Brasil empreende muito antes. Então, mas nessa fase mais recente, dos últimos 2, 3 anos, o que eu sinto é uma São Francisconização do que está acontecendo aqui. Então, as pessoas estão tentando pegar modelos, copiar, mas não aprender, porque aprender não tem problema, certo? Vamos pegar alguém que já fez, já passou, já está mais para frente, vamos aprender as lições desse cara, colocar contexto, que é o macroeconômico, o de consumo, enfim, todos os nossos contextos aqui, de evolução da internet, de infra, de logística, enfim, são todos os contextos que nós temos. E aí, beleza, dentro do contexto a gente aprende o que é bom e faz. O que eu estou vendo é que tipo, as pessoas esquecem essa fase do contexto, entendeu? Então, sabe, um dos meus negócios é tipo, eu tenho um PPT e isso é um PPT que vale 1 milhão, sabe? Tipo, valuation da empresa $1 milhão. Cara, de onde você tirou isso? Você tirou isso de algumas leituras da ponta do iceberg, que nem é a realidade americana, certo? Então, as pessoas falam, cara, você não tem nem o contexto de que aquilo que você está lendo em algum lugar não é a massa. Já é um filtro do sucesso de uns poucos caras que conseguiram levantar dinheiro nos Estados Unidos, certo? Então, aí você vai para a rua, faz um PPT todo lindo, naquele formato tradicional, que já existe um formato tradicional, faz a landing page no formato tradicional, com aquelas várias etapas assim, né? Porque você já tem o modelinho. Passo 1, passo 2, passo 3, converte. Sobe num palco desse, com 200 empreendedores, que só uns 20 tem empresa mesmo, o resto é tudo wannabe, PowerPoint, empreendedor, que te aplaude, você sai de lá achando que, porra, você vai fazer o mundo. Aí você vai na realidade, não encontra investidor. Vai na realidade, quando encontra, o cara fala, cara, $1 milhão de valuation, você nem começou, você não tem nada, é só um PowerPoint, você mais 2 sócios, cada um trabalha numa empresa multinacional. Aí o cara começa a tomar uns choques de realidade que eu acho que acabam sendo cruéis e que acabam com o risco de, se ninguém fala nada, gerar uma experiência de que, tipo, puta, isso aí é um puto engano, essa porra, sabe? Esse sonho não existe, entendeu? Então, uma das coisas que eu falo, cara, não é sonho, é uma luta, que é um tesão. Tem uma das coisas que eu fiz na palestra outro dia, tipo, startup é um tesão, isso é um mito. Não, eu acho que é um mito e é uma verdade, mas se você não tem contexto do que é tesão e do que não é tesão, você se ilude, entendeu? E depois você fica achando que, tipo, cara, isso é um engano. E aí você volta, vai ser mais um executivo bunda mole infeliz. Nada contra executivo, mas se você não é feito para aquilo, aí você vira um bunda mole infeliz, certo? Só pela grana. Sim. Então, eu acho que é um pouco de questionar um pouco essas coisas. A gente tá faltando colocar um pouco de contexto. Independente do contexto ser bom, ser ruim, tem coisas que são até melhores do que nos lugares que a gente possa estar aprendendo, como Silicon Valley, ou mesmo Europa, ou Israel. Mas tem que botar contexto, certo? Tipo, eu estava lendo uma matéria recente de um site, a matéria chama de The Survivorship Bias, né? Então, assim, o viés do sobrevivente. Então, o problema de você ver, de se espelhar no sucesso, é que a gente só enxerga quem deu certo, né? Então, você não enxerga a história do 99,9% que fracassou. E aí, como você só vê o que deu certo, o que aparece no TechCrunch, né? Eu não vou falar do Startup porque... Também. Mas, assim, se você vê pela matéria do que dá certo, é muito ilusório, né? Quantos caras vocês entrevistaram aqui para falar do fracasso deles? De 50 e poucos. Todos têm uma história de fracasso. Não, beleza, mas é outra coisa. Mas depois, o final é meio que a jornada do herói, né?
Exato. E são jornadas encurtadas pela própria falta de tempo, espaço e etc, certo? Romantizadas no sucesso, certo? Sim. O sucesso, sabe, tipo, eu vejo isso no YouPix, a gente tá ralando muito, 7 anos. 7 anos não é pouco, cara. 7 anos é muito tempo da sua vida, né? Tipo, é bastante tempo da sua vida. Então, e hoje as pessoas falam, o YouPix é incrível, nasceu, já deu certo. Eu falei assim, Não nasceu cara, ontem. Né? 7 anos e muita ralação e grana. O sucesso e do dia muitas pra vezes, noite levou 7 desistir, anos. vamos desistir dessa porra, vamos, sabe, de gente falando, é incrível, mas, cara, eu não tenho mais verba. Daí você olha a verba do cara pra Rede Globo, você fala assim, tá bom, tá bom, não vamos discutir isso, porque senão vai ficar sem graça. Então, E teve momentos de falar, puta, será que continua? Teve, né? Um monte, enfim. Então as pessoas, a história do sucesso, que nem acho que estou pegando o YouPix só como um exemplo, mas que hoje é uma coisa que, vamos dizer assim, tem um grau de sucesso, ela fica muito encurtada, sabe? As pessoas e romantizam, tipo, já foi assim, pá. Tipo, então, ela é também tendenciosa, ela é encurtada, assim, sabe? E os perrengues ficam extremamente românticos quando você está sentado no sucesso. Né? Exatamente. Porque depois você, principalmente para quem passou, acha graça de que foi difícil, foi aquilo, mas na hora é a pior coisa do mundo, né? É que você conta a história, depois que deu certo, não vou falar a palavra sucesso, porque sucesso é relativo, mas depois que deu certo, você conta a história de trás para frente e você conta da forma que mais lhe convier. Agora, quem morreu no caminho, não tem uma forma conveniente de contar, né? Você vê festivais lá fora, tem uma conferência chamada The Fail Con, que é uma conference de só gente que deu errado para falar o que deu errado e para compartilhar isso, né? Acho que isso falta, né? Eles tentaram fazer uma edição em Porto Alegre, né? Mas, tipo, a nossa cultura não é essa. A gente tem uma coisa... Isso é um fator cultural mesmo, do país, certo? Tipo, a gente não... É que o brasileiro é muito vítima, né? Acho que é da cultura, não sei se é latina ou ao contrário de um anglo-saxão que é mais proativa, mais empreendedor. Acho que tem um pouco disso, né? Também. Não sei se a palavra é vítima, mas brasileiro tem essa mistureba de culturas. Tem uma coisa muito forte, duas coisas muito fortes que ainda estão na gente, que é a coisa da colonização e a coisa do catolicismo, certo? Então, o catolicismo é esse que diz que alguém, no caso deles, Deus, está cuidando de você, ou se está tudo uma merda é porque Deus quis assim, por alguma razão X, sei lá. Aceite. Aceite, certo? Então, isso nos coloca assim. E o colonialismo nos coloca numa coisa muito... que ainda temos bastante, que é o complexo de Macaquito, o complexo do terceiro mundo, certo? Tudo que é lá fora é melhor, etc, etc. Então, a gente se posiciona pouco. Tanto que você vê gringos, você estava na tua iniciativa anterior, com um grupo de gente de fora, americanos, que, tipo, chegando e falam assim, mas os caras, tudo bem, têm experiência, etc. Mas muitos, eles têm, um drive de conquistar, de chegar chegando, certo? Tipo, que a gente não tem. A gente é tipo, vamos fazer um negócio em português para o nosso mercado brasileiro, não sei o quê, tal. Então, na verdade, assim, a minha experiência atual também é com estrangeiros. Até isso acho que foi uma das motivações que eu vi muito, assim, um drive de, vamos fazer, tem dificuldades, mas a gente consegue ultrapassar, a gente consegue resolver, e é essa questão, assim, a cultura, no dia a dia, se sente como é diferente. A resolução dos problemas. A forma como se resolve os problemas. Então, Agora, acho que o meu ponto dessas provocações que eu tenho feito tipo, não é ficar se lamentando, certo? Tipo, é diferente, acabou, não é melhor ou pior, certo? A gente tem visto que tem uma coisa que as pessoas não falam muito, tipo, a gente brasileiro é muito melhor para crise. A gente é muito melhor para conviver com esses altos e baixos, vive assim, né? Sem se matar. Viveu assim, a nossa cultura vem desse mundo, ainda é, bem menos hoje, mas ainda é bastante assim. Então, a gente é bom com a incerteza, com o perigo. A gente tem perigo na estrada, a gente tem perigo na rua. Então, a gente é mais tranquilo com essa coisa, que é uma característica incrível do empreendedor brasileiro. Porque ele sofre menos com esse troço, entendeu? Tem uma onda de jovens empreendedores mal-sucedidos em São Francisco se matando.
Porra, por quê? Porque também Verdade. tem essa cobrança fortíssima, que a gente é mais relax. Não deu certo, culpa do governo, da Dilma, não sei o quê. Tipo, beleza, certo? Então, não acho que é uma questão de ficar apontando os lados ruins. A minha visão não é essa. A minha visão é apontar os lados que As diferenças, As talvez, né? diferenças, os lados que precisam ser melhorados e como melhorados, e depois aplicando o nosso jeito. Não, tipo, quando eu olho para o nosso umbigo, eu não quero fazer a ação franciscanização certa. Não é isso. Eu acho que eu quero, vamos aprender o que é bom, vamos entender qual é o nosso contexto e ver o que vale e o que não vale dentro do nosso contexto. E do nosso contexto tem coisas incríveis que dá para fazer melhor do que está sendo feito lá fora. Eu acho que e-commerce, em geral, no Brasil, é um dos exemplos que a gente está fazendo melhor, porque a gente estava tão para trás, demorou tanto, estava tão ainda no velho mundo do commerce, que o e-commerce, saltou umas etapas incríveis. E fazer e-commerce aqui, hein, Narim? Você que é um cara de e-commerce, assim, logística, tributário, mão de obra qualificada. Talentos das pessoas. Um desafio, né? Acho que assim, é muito parecido com alguns mercados, quando você tem uma defasagem muito grande, te permite dar um salto. Muitas vezes esse salto não acontece, no e-commerce aconteceu, e acho que assim, e é um dos drivers da economia digital no Brasil. Exato. Né? Então, sei lá, você pega um exemplo, independente de qualquer coisa do business, mas você pega a telefonia celular. A gente estava tão para trás na telefonia fixa, que a oportunidade da celular ficou muito maior. Porque se a gente estivesse mais para frente, como outros países estavam, a oportunidade da celular era menor, tipo. Ou então implicava necessariamente em você substituir, certo? Como estava aqui tão para trás, de repente foi... Que a gente sem telefone, aí o primeiro telefone foi celular. E forever. No Nunca vai ser... Nunca passou por outra experiência. Nunca teve esse negócio de tocar telefone em casa, tipo, que não seja um celular. O cara não... Passar telefone, fio de telefone... Hã? Você tinha que passar fio de telefone? Como assim? Tipo... Aí você vê os números hoje, né? 200 e tantos milhões de linhas habilitadas, 80% pré-pago, obviamente, né? Por causa dessa penetração toda. Mas é incrível. Então, você tem segmentos de... Então, eu acho que as pessoas têm essa sensação de quando você fala contexto, botar contexto na coisa, necessariamente é pior. Não, cara, às vezes é melhor. Mas até por isso, ponha contexto, certo? Senão, você fica num negócio iludido. Entendeu? Eu vejo muita molecada... me dá uma certa angústia, porque às vezes eu vejo ou ele no momento da pura ilusão, o que eu estou fazendo aquilo, não sei o que, ou numa fase que, tipo, eu voltei lá para o meu negócio, minha empresinha, porque, tipo... A resiliência durou pouco, né? Não, cara, e tem uma coisa de, tipo, rancor, certo? Tipo, que a única coisa que eu quero botar quando eu olho o umbigo é rancor, certo? Tipo, não tem rancor, mas tem gente que tem rancor, cara. Tipo, nenhum investidor teve a decência de me receber. Assim. Que? Como assim, cara? Tipo, não, mas... eu sei que você já levantou dinheiro mais de uma vez, mas comigo não aconteceu, eu sou um azarado. Que? Tipo, cara, como assim? Sabe? Tipo, o cara não tem contexto das coisas, sabe? Se partir do princípio que Existem, o investidor investe em pessoas, né? É óbvio que na ideia, no plano, mas na confiabilidade que aquele cara vai fazer, né? Quantos investidores para early stage mesmo tem no Brasil? Quantos? Cara, pouquíssimo. Conto nas duas mãos, talvez. Talvez. Coisas desse tipo. Talvez nas nossas 6 mãos aqui, ou mais algumas ali de quem está nos ajudando aqui, mas não passa muito disso, certo? Aí o empreendedor fala, não fui destinado a isso. Tipo, cara, estatisticamente você estava muito não destinado a isso, certo? E você não sabe que só 6% dos caras que tentam levantar dinheiro nos Estados Unidos conseguem, né? Então, e você já pensou em fazer sem dinheiro, né? Sem investidor? Não é? Pois é, então, que é o capítulo do livro que a gente estava falando antes da gente começar, meu capítulo é isso, 12 formas de você financiar o teu negócio, sabe? Tipo, corri todas ali, tipo, até cartão de crédito, sabe? Tipo, rodar bicicleta no cartão de crédito, procuramos fazer uma coisa que, as coisas são possíveis, sabe? Não estou recomendando, mas enfim. E se você acredita muito no teu negócio e tá a fim de colocar a tua pele, né, no risco, eu acho que se você não acredita, você quer que o outro acredite, né? Se você não coloca a tua pele em jogo, não é? Pois é, mas essa é outra coisa, sabe? Tipo, o cara só faz o negócio se alguém bancar, sabe? Tipo, não, mas eu não tenho grana, tipo, e só preciso receber um saláriozinho de fome, sei lá, tipo, 10 paus, tipo. Porra, brother, como assim salário de fome, né? Jovem de 23 anos, 24 anos, 10 paus, cara, tipo... Mas tá sim.
Tá sim, certo? Só que ele está comparando com uma outra coisa, ele está comparando com o emprego. Será ele é de tecnologia? Tá inflacionado? Tá caro? Ele merece 10, 12, 15, 20, sei lá. Beleza, mas cara, tipo, isso não é para fazer teu próprio negócio, certo? Então, é complexo. Mas eu acho que é só importante enfatizar que isso não tem pessimismo, certo? Tem uma coisa de provocação. Eu acho que quando você cutuca as pessoas, quando você provoca as pessoas, na minha experiência tem mostrado que tem sido mais transformador do que só o Hey Ho, Let's Go. Que o Hey Ho, Let's Go tem um poder, é encantador, é bacana, mas ele tem um limite de transformação e uma capacidade de gerar muita frustração se ele não vier complementado por coisas um pouquinho mais vida real. E, Bob, assim, arrematando um pouco o tema e chegando no fim do episódio, depois de aí, sei lá, mais de 20 anos empreendendo, tendo construído um negócio, tido sucesso, tido dificuldades, algum fracasso em alguns casos e tal, qual é a lição, assim, se você fosse sintetizar para os novos empreendedores que estão assistindo e tal, qual é a lição que você deixaria para o público? Eu acho que talvez a minha maior lição é que, independente do negócio, da sua startup, da sua empresa, do seu grande negócio, do que virou o seu negócio, empreender é um lifestyle, certo? Tipo, e ele requer uma predisposição, ou que você pode aprender a ter ela e buscá-la, mas não é que você nasce ou não nasce, eu não acredito nisso, mas ele requer uma predisposição e requer um estilo de vida, um jeito de pensar o mundo e de encarar o mundo e os preços que isso traz, e os valores que isso traz também, que não é para qualquer um. Não que são especiais ou escolhidos, mas as pessoas acham que só tem coisa boa. Tipo, e não é verdade. Tem um preço alto a pagar, é um lifestyle, mas que, em muitos momentos te questiona, te coloca na parede e que é um lifestyle que te coloca muito rapidamente contra a parede, questionando a tua capacidade ou não capacidade, certo? E é uma coisa que precisa estômago, precisa sangue frio para viver a montanha-russa de empreender, entendeu? E que isso, se você não está preparado, não pensou nisso, às vezes é destrutivo, assim, também tem esse outro lado, então, no sentido de que, tipo, cara, você está entrando nessa, entenda por quê, leia um pouco, converse um pouco, vai nos Hey Ho, Let's Go, mas vai também nos outros lugares que, tipo, procura bibliografia ou acha o amigo do tio, da avó que faliu e senta com o cara uma meia hora e vê como é entregar o carro para o oficial de justiça, perder a casa, tipo, porque ninguém Tudo deseja... isso faz parte, né, do risco, né? Isso faz parte do risco, ninguém deseja isso para ninguém, mas isso faz parte do risco e saber viver desse jeito, sabe? Se você só lê o TechCrunch, se você só lê sucesso, se você só lê glamour, se você só lê coisas incríveis, que é putamente encantador, também me sinto motivado, mas você tem que buscar um pouco o outro lado para que você consiga ter um equilíbrio e principalmente para que você, empreendedor, saiba aonde você está entrando, que é o que eu chamei de um lifestyle, é um estilo de vida, é um viver emocionantemente o tempo inteiro, com o lado bom disso, que é incrível, é filho, quando dá certo, fala assim, cara, tipo, deu certo, que sensação incrível de ver um logotipo que você criou, não precisa ser um grande negócio, não tem muito a ver com dinheiro, né? Tem muito a ver com pequenas conquistas, as né? pequenas conquistas, as pequenas transformações, mudar o mundo, por mais que seja um logotipo, uma empresa que você criou funcionando ali, o primeiro cliente, o primeiro pedido, você olha e fala, meu, é um êxtase, né? Você fala assim, O primeiro cheque, o primeiro você ainda cheque. Usa cheque. Tanto faz, o primeiro TED que você recebe ali na conta. Enfim, são emoções muito grandes, tanto para boas quanto para ruins, né? É uma angústia muito grande o tempo inteiro. É a montanha-russa, né? É uma montanha-russa e que puta, tem um preço e tem uma recompensa. Óbvio que, tipo, é muito prazeroso quando dá certo, mas é muito duro quando dá errado, certo? É muito bacana, muito nobre falar que, aprendi muito quando deu errado, mas e não é uma mentira, mas aprendeu e sofreu, sabe? Tipo, não pode deixar de falar, aprendi muito e sofri muito quando deu errado. Beleza, então o cara fala, sofreu muito, tipo coisas, perdi minha casa, perdi minha mulher, perdi o carro,
sabe? Perdi ver meus filhos crescendo. Perdi meus filhos crescendo. Então, são coisas que as pessoas deixam para lá, né? Então, eu acho que entender o contexto das coisas, eu acho que dá mais tesão, inclusive, de se enfiar nessa trilha do que o contrário, certo? Se alguém que está vendo a gente fala, pô, mas o cara tá meio pessimista. Não, cara, tipo, eu quero te provocar antes. Porque depois que você estiver entregando tua casa, ou perdendo a mulher, ou não vendo os filhos, aí já é too late, certo? Agora não, se você falar, cara, deixa eu ver se isso é para mim, ou deixa eu me preparar melhor, ou deixa eu entender melhor esse outro lado da brincadeira, para começar você já vai chegar muito melhor na brincadeira. Certo? Tipo, é basicamente o cara que vai jogar futebol e não treina. Tipo, porra, brother, tipo, é legal jogar futebol. Cara, é legal jogar futebol se você tiver treinado, porque levar aquelas caneladas, eu não jogo futebol, mas, cara, deve ser uma porrada do meu, tipo, certo? Se você tiver treinado já dói, imagina não treinando. Certo? Então, acho que é um pouco da provocação é do tipo, vai lá e treina, cara. E quer jogar? Vai jogar. Eu sou favorável a entrar no jogo. Agora, entra treinado, cara. É isso que é a minha provocação. Bob, agora, até pegando esse gancho que você está fazendo, o quanto, então, um empreendedor pode ser treinado numa escola, o quanto ele nasce já empreendedor? Isso é uma dúvida que, assim, quando a gente começa a conversar desse jeito, eu posso formar ou ele já nasce? Porque se ele tem que estar preparado para isso, provavelmente é muito difícil eu colocar ele num curso e falar, vai virar um empreendedor. Eu acho que não tem regra, mas não sei. O que eu sinto eu fiz um paralelo aqui no meu livro que eu acho que é mais ou menos como se tivesse um vírus que todo mundo tem, mas que em alguns fica adormecido e outros o vírus vai lá e gera, certo? Você tem histórias de empreendedores que começaram aos 60 e deram super certo. É verdade. Aos 70, aos 40, aos 30, tipo... Então, você fala assim, pô, mas esse cara era um executivo pacato, o que esse cara estava fazendo até então, certo? E esse vírus pode ser perder o emprego, pode ser uma aposentadoria, pode ser um problema de família, pode ser uma frustração no trabalho, pode ser qualquer coisa, certo? Então, o que significa dizer que eu acredito que dá para aprender esse lifestyle, eu acho que dá para melhorar esse lifestyle, mas eu acho que o que se aprende é gestão, certo? Que é a coisa fundamental para o negócio dar certo, que é execução. As técnicas. Técnicas, gestão financeira, gestão de comunicação, gestão de logística, etc. Tudo isso se aprende, certo? O lifestyle, eu acho que ele existe potencialmente em qualquer um e ele se desperta ou não se desperta. E depois, na minha compreensão, ele sim se aprimora. Sim. Eu acho que, tipo, você sofre menos hoje do que você sofria no passado com as mesmas coisas? Sim. Então, eu nasci assim? Não, eu fui aprimorando, sabe? Tipo, é engraçada a minha história. Eu saí da faculdade, como eu contei para vocês rapidinho, eu montei meu próprio negócio, mas eu estava estagiando. Não era trainee, era estagiário mesmo. Tipo, numa grande multinacional, na área de automóveis, e eu vivi uma experiência que ela tinha um mix incrível, porque me botaram para tocar um projeto inteiro como estagiário. E eu tinha um chefe americano maluco que falou, o que você quer fazer? Eu pedi a conta. O estagiário pediu a conta, foi embora. Eu queria ir embora. E o cara falou, por quê? Porque eu não faço porra nenhuma, fico tirando xerox. Eu falei, tipo, o que você quer fazer? Eu falei, qualquer coisa. Ele me deu um projeto. Não aumentou o salário, não mudou nada. As pessoas ficavam indignadas. Porra, mas como assim? Você continua meio período, você toca o projeto? Toca o projeto. Ao mesmo tempo, eu vi uma coisa ali, nessa época, do mundo, uma dessas coisas mais podres do mundo corporativo, sabe? Politicagem, uma funcionária, ex-amante do chefão, ou amante, eu não sei, eu nunca estava lá para ver se era ou não era, mas era o que se dizia, tal. E isso me fez me formar e falar, sabe uma coisa? Eu vou fazer uma coisa diferente. Não é que eu amasse o empreendedorismo, nem existia, mas eu não usava, ninguém Mas usava. você não queria aquilo? Eu fui por negação. E eu era um menino tímido, eu não era vendedor, que empreendedor precisa ser. Eu não era, assim, sabe, tipo, um babaca, mas tipo, eu não era o cara mais inovador do mundo. Então, eu tenho a faísca para mim foi um não, certo? Tipo, e eu falei, porra, se eu entrar e eu vi aquele mundo, eu sempre fui muito observador, eu vi como as pessoas dependiam do carro da firma, da sala no canto, com janela. E eu falei, cara, se eu entrar nisso, talvez... Eu fiquei pensando, talvez eu dependa disso também. Então, sabe uma coisa? Eu vou nem deixar esse risco chegar em mim. Vou tentar um caminho diferente. Né? Então, eu me lembro que a gente tinha os primeiros clientes, a gente fazia um pouquinho de comunicação, umas coisas bem simples antes da internet e tal.
E eu lembro claramente de um cliente, ele tinha uma empresa de bip, que ainda existia, né? Tava acabando já. Tava começando, um pouquinho antes de chegar nos celulares. E ele estava percebendo que tinha acabado, e ele passava um trabalho para a gente, e eu fazia umas reuniões com ele, e eu tinha uma nítida sensação que ele dava o trabalho, a gente errava tanto, fazia tanta bobagem, tipo, era tão inexperiente, mas por que ele dava o trabalho para a gente? Porque ele via na gente o filho que ele não tinha, ou tinha, mas não tinha a energia que a gente tinha. A gente errava, fazia negócio. Nós fizemos umas coisas que é incrível, não sei se a gente tem mais uns minutinhos, tem? Claro, essa história vale. A gente fez ele percebeu que o BIP ia morrer, e ele teve uma sacada, o cara era bom empreendedor, ele falou, eu vou usar o BIP, a mesma tecnologia, para assistência de velhinhos. Então você põe um BIP, a pessoa, se tiver um problema, caiu, a única coisa que ela tem que conseguir é apertar um botão, ele já dispara para casa da pessoa e para um hospital. Exato. Pip, 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 e a pessoa tinha que ligar, mas se ninguém atendesse, já manda alguém lá, aconteceu alguma coisa com o velhinho. Puta ideia bacana, né? Então, e aí a gente fez um anúnciozinho desse tamanho, que era assim, medo, seus problemas acabaram. Ligue já, on the phone chamava o negócio, né? Cara, o telefone na segunda-feira saiu no domingo, um anúncio classificado. O telefone do cara não parava de tocar, ele ligou pra gente e falou, vocês têm que vir aqui, vamos tirar esse anúncio, ver o que aconteceu, tava todo tipo de louco do mundo que tinha medo ligando pro cara. A gente não tinha explicado qual era o medo de ter um parente sozinho, a gente esqueceu, não fez, sei lá. E aí, o que o cara fez com a gente? No final das contas, o cara ele gostava tanto da nossa energia empreendedora, que ele continuou trabalhando com a gente, continuou trabalhando com eles um tempão, mesmo depois desse episódio do medo, esqueça essa palavra. Então, isso mostrava que a gente estava pronto, não estava pronto, a gente tinha um início de energia, a gente não sabia das coisas, a gente sofria imensamente com problemas ridículos. Então, eu acho que todo mundo potencialmente, respondendo a tua pergunta, é sim um empreendedor, depende da faísca, se o cara tem uma faísca. E não só a faísca é coisa ruim, às vezes a faísca é super coisa boa. Tem caras aí que eu vi outro dia a história de um cara que tem uma franquia de, não sei, de boticário, que tem, sei lá, 40 lojas ou algo assim, que começou aos 60 depois de se aposentar. 55, sei lá. Aquela mini rede. Tinha um executivo, papai, mamãe, nada inovador, não sei o que. Pô, fala, tá tudo bem, franquia, tá bom, o cara não é o criador do business, mas para ter 40 franquias, cara, algum talento tem, né? Tem que assumir risco. Muito talento, muito risco, muito sangue frio para investir, muita capacidade de gestão, certo? Que até então o cara é um executivo papai e mamãe, assim, nada ousado, inovador, o que seria um típico empreendedor, certo? Então, Roberto Marinho começou, tudo bem, é herdeiro, mas tem uma fase que é isso e tem uma fase que é isso. Essa virada aqui é quando ele assume o negócio do pai, aos 50. Tudo bem que ele viveu até os 90, mas foi aos 50, cara. E tem vários assim. Tem muitos assim. Então, o que startou aquela energia empreendedora? Falar, ele herdou. Não, certo, eu não estou falando disso, mas o que fez o bicho transformar o troço? Alguma visão, provavelmente, né? Exatamente, quantos herdeiros tem aí, quantos filhos não tem isso, sabe? Não é isso, sabe? Então, da onde estava essa faísca? Não era no sangue que ele herdou do pai, não, era numa faísca que estava ali, meio, vamos dizer, um pouco adormecida, era um playboyzinho, né? O Dr. Roberto Marinho, mega playboyzinho, rico já, jovem, comia todo mundo no Rio de Janeiro nos anos 30, é verdade, anos 40, sei lá. De repente o cara herda um negócio, o pai morre e ele... Não pode esquecer que o Bob, ele é colaborador da Globo News, né? Verdade. A galera vai estar vendo também. Mas eu acho incrível essa história, certo? Eu acho que ela tem que ser reconhecida. É um dos nossos maiores empreendedores, né? Sim. Rede Na Globo, comunicação, principalmente. Independente de outras questões, tem um monte de questões e restrições, mas como empreendedor, não resta a menor dúvida do sucesso, né? Sim. Então eu acho que é isso. E essa faísca é boa. E essa faísca, eu espero que, às vezes, quando eu vou numa provocação desse tipo, que a gente está fazendo um pouco hoje, do mentoria não, ou ganhar prêmio, ou PPT de 1 milhão, alguns dos caras que estão assistindo a gente olham e falam assim, não é que esse cara tem razão? Porra, eu vou levantar 100 mil, vou compensar essa merda, entendeu? Baixa esse PPT, vai para o mundo real, arruma 100 mil reais e começa esse troço, entendeu? Que fica tentando levantar $1 milhão, sabe, 2 milhões de reais, num mundo que não existe, e fica nesse troço aí, passar quantos? 5, 10 anos da tua vida? Cara, tentando. Então, espero que essas minhas provocações sirvam
em algum momento, para pegar algum desses caras que estão assistindo a gente aqui ou em outros momentos que eu provoco e falem, porra, tem razão, cara, vou tirar a bunda da cadeira e vou fazer esse troço de um jeito mais garagem. Sabe, Lean é super chique. Não, vou garagem, vou fazer um negócio na raça, entendeu? No quarto de empregada. O Brasil é quarto de empregada, né? Porque não é nem garagem. Nem garagem. Hoje não é mais politicamente correto, né? Quarto de empregada é um negócio assim, tipo, não existe nossa, mais. existe ainda isso? Tipo, porra, que coisa não correta. Tipo, tudo bem, era no quartinho lá, entendeu? Então, mas eu acho que é esse o sentido da coisa, sabe? Da energia de tipo... Botar luz em algumas coisas que as pessoas ainda não estão vendo, né? Estão vendo mais o lado glamouroso ainda. Né? Exatamente, é isso. Então tá bom, Bob. Assim, queria agradecer. Assim, o legal é que a gente trocou até mensagem, né? Quando a gente estava falando do convite para o Bob e tal, que o Ian estava falando assim, você é um dos caras que, pô, tá na guerra ainda, né? Quer dizer, começou com a internet no Brasil e ainda está aí se expondo e falando, empreendendo. E uma coisa legal assim, que eu vejo, uma métrica de ver o amadurecimento dos empreendedores, é que eu vejo assim que, no teu caso, por exemplo, assim, é uma calma de olhar as coisas com uma ótica um pouco mais tranquila, né? E isso acho que é a experiência, né? Acho que... E tem uma coisa, óbvio que eu já fiz essa autocrítica bastante, e tem uma coisa que, na verdade, eu me entendi um pouco, eu gosto muito desse processo, eu gosto muito dessa fase, certo? Tipo, porque, obviamente, tem algumas pessoas que olham e falam, cara, tipo, será que ele está nessa guerra porque não deu certo ainda? Tipo, né, não ganhou o dinheiro suficiente que ele acha que merece? E talvez tenha isso, não que eu tenha ganho o dinheiro suficiente, mas talvez de outros caminhos eu tivesse ganho mais dinheiro, certo? E das minhas opções, dos meus preços escolhidos, eu gosto muito dessa não é da guerra, mas eu gosto muito dos processos da inovação, ter a capacidade de, aos 50 anos, criar uma apps e alguém falar assim, pô, qual é o benchmark? Não tem. Tipo, cara, essa é a satisfação, da construção. Né? É o que você falou um pouco, sucesso é uma coisa bem relativa, e eu acho que é mesmo. Claro que você tem que ter um fôlego financeiro mínimo, senão você não vive, mas... Não é voto de pobreza, mas assim... Não é voto de pobreza. Mas a partir de um certo patamar, assim, é mais a realização, né, Tom? Exatamente. Quer dizer, depende da pessoa, certo? A realização, para muitos, é ter um patamar muito maior, certo? Ou infinito, que não termina nunca. Para mim, ele é menos e para mim, ele está muito mais ligado aos processos. E tem uma coisa que eu sinto que, ao sim me manter envolvido com os processos, eu me mantenho intelectualmente muito desafiado, além do business, certo? Porque os business desafiam, e business grandes, e que vários colegas da minha idade têm e criaram, alguns que eu citei para você no e-mail, tem hoje, tem sem dúvida nenhuma desafios grandes, mas o desafio do início, do tirar do zero, que me dá muito prazer, esses caras não têm mais. Sim. Então eu fiz uma certa opção, certo? Tipo, espero que tenha sido a opção certa, mas enfim. Na verdade, o que a gente está comentando aqui é um e-mail que eu tinha passado para o Bob, antes até do convite que a gente fez para ele, falando que o Bob exatamente estava na primeira fase, vamos chamar a primeira etapa anterior. Dessas mais recentes, As coisas mais recentes e não só, na verdade, assim, tem muitos ativos, mas poucos que se expõem. E se expõem e ajudam o sistema. Assim, a gente mencionou alguns nomes que estão ativos desde sempre, talvez até alguns antes de você, mas não que realmente atuem para ajudar o sistema, para construir e realmente peguem outro negócio do zero. Alguns investem em outros negócios, mas não como já com o cara que está lá batalhando. Diferente numa apps que você bolou, você fala, putz, agora preciso procurar um empreendedor ou algum CEO que vai lá tocar. É porque você está lá na frente, né? E essa sensação da dificuldade, da dificuldade e que é o que dá todo o prazer para a gente fazer. E aí compartilho, acho que entre nós três, esse tipo de prazer de montar um negócio que tá, vou tirar do papel, vou começar no dia 1, no dia 2, no dia 100, como ele falou do YouPix, de exatamente. anos e anos, que demora, né? E a gente tem visto uma coisa, assim, mais recentemente, eu tenho visto um pouquinho mais, nos últimos 2, 3 anos, 4 anos, talvez 5 anos, mas na primeira leva de 15 anos atrás, eu vi bem pouco, que é empreendedores que dão tacadas virarem investidores. Mas de uma maneira um pouco mais estruturada e atuando, porque isso nos Estados Unidos é extremamente frequente e é muito bom, porque o investidor que passou pelo negócio, ele sabe muito mais. Esse pode colaborar. Não só da coisa prática, assim, eu estou falando é muito mais da coisa psicológica, sabe? Ele entende a gente porque ele é um dos nossos. E a gente tem muito investidor no Brasil que não entende a gente.
porque ele é um cara do mercado financeiro. Verdade. Ele nunca Ele passou tá por procurando isso. deal, né? Não procurando ajudar a construir um negócio de longo prazo. Ele né? quer isso, ele discursa sobre isso, mas ele nunca viveu isso, certo? Então ele não está desalinhado filosoficamente, mas na prática ele nunca viveu. E o cara que viveu tem os dois alinhamentos. Ele diz isso, mas ele sabe, ele enxerga o cara e fala, cara, surtou, tá surtado. Aí ele fala, porra, lá em 80 e não sei o quê, quando não sei o que deu errado, eu surtei também. Tipo, ele tem Ele vivenciou isso. Ele vivenciou isso, e nos Estados Unidos isso é incrível, porque quando esses caras, que são caras bem-sucedidos, viram investidores, eles chegam para o mercado com um olhar muito mais empreendedor, muito mais entendedor do que é inovar, do que é fazer um troço que, puta, nunca ninguém fez. E que aqui a gente tem esse... Mas, de novo, não é nem bom nem ruim, é o nosso contexto. Então, vamos entender. Foi o uma nosso fotografia. É uma fotografia, sabe? Tipo, tanto que, pô, apps é um negócio que a gente sabe. Se a gente quiser fazer ele de verdade, não é no Brasil. Na boa. Ele tá tudo lá em inglês e a gente pressupõe que ele vá ser um negócio mundial, mas não estamos prontos. O ecossistema, o contexto não está pronto para negócios brasileiros mundiais que nascem numa garagem com uma pessoa, certo? Então, beleza. O que nós estamos fazendo? Estamos fazendo um tempo e vamos tentar fazer uma coisa diferente, porque esse não é feito para o Brasil, ao contrário de tantos e-commerce, não sei o que, sim, ao contrário, Tem são escala. feitos para o Brasil. Exatamente, o mercado está aí, está pronto, o investidor entende, a lógica é simples e vamos. Mesmo assim tem uma ressaca, né? Mas é mais simples. Agora um negócio que é inovador, do zero, para um ecossistema que, puta, é minúsculo, do mundo dos apps, no Brasil, que as plataformas não estão aqui, fora o Buscapé, que os desenvolvedores não estão aqui, que a cultura ainda é muito bagunçada de código, de business. Cara, tipo, não é feito para acontecer no Brasil. Então, é mais uma persistência, mas que tem um plano aí, que tem essas novidades que eu tenho para o ano que vem, que permeiam dar outros rumos para essa coisa, certo? Tipo, então, esse desafio para mim é muito prazeroso. Então, acho que eu consegui ter um equilíbrio do que para mim é sucesso versus manter esse desafio, mas que não resta dúvida que, pô, tem momentos que eu falo assim, cara, tipo, se tivesse muitos milhões no banco, seria bem mais confortável, né, Bob? Tipo, é o tal dos tais dos preços, certo? Tipo, mas eu sei de onde esses preços vêm, certo? Não que fala assim, mas você abriu mão dos milhões. Não é isso, mas eu também entendo que, tipo, eu tomei alguns caminhos que têm Foi uma preço. escolha. Foi uma escolha. Foi uma certa escolha. Não posso nunca dizer que a outra seria incrível, que eu teria todos esses milhões no banco, mas ela tinha uma chance de me caminhar para uma outra coisa, com outros preços que eu não estava disposto a pagar, certo? Então, acho que isso é importante, fazer essa reflexão, entender, e a juventude tem que sacar isso, meu. Tudo tem preço, empreender tem preço, ser executivo tem preço, e tudo tem valor, tudo tem recompensa, né? Empreender tem recompensa, e ser executivo também. Tipo, que as pessoas estão achando hoje que não, certo? Só tem a recompensa imediata. Não é verdade, né? No final é engraçado, né? Um pouco, tudo isso se resume com autoconhecimento, né? De saber quem você é e o que te motiva, e aí acho que não tem certo ou errado, e sim tem a sua verdade, né? Exatamente. É isso aí. É isso então, aí. Bob, queria agradecer, assim, eu acho que foi um papo super rico. Acho que muita gente vai se identificar com várias passagens e vai refletir um pouco do que foi falado. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês. E a gente volta Obrigado, no Bob. próximo episódio. Obrigado, pessoal. Até mais.